Seja bem-vindo ao canal Conectados pela Palavra de Deus. E hoje vamos falar sobre os filhos de Eli, os sacerdotes Ofni e Finéias. Você acredita que a Bíblia fala que eles eram sacerdotes do Senhor? Lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 1, verso 3, vai dizer assim, ó: subia, pois, este homem. Que homem que subia? Eucana, tá? Este homem da sua cidade de ano em ano para adorar e para sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló, onde estavam os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, filhos de Eli. Quando a gente pula para o capítulo 2, a partir do verso 12, está escrito assim, ó: eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, não conheciam ao Senhor. Então, como assim? Tá dizendo que eles eram do Senhor. E no capítulo seguinte diz que eles não conheciam o Senhor. Primeiro, você tem que entender que Bíblia não contradiz a Bíblia. Eles de fato eram sacerdotes do Senhor porque eles vinham da linhagem de Arão. E isso foi por Deus estabelecido por estatuto perpétuo. Então quem vinha da linhagem de Arão tinha esse ofício na casa de Deus no templo. Então isso foi estabelecido pelo Senhor. Então eles eram consequentemente sacerdotes do Senhor, porém as suas escolhas eram mais. Eram homens que a Bíblia chama de filhos de Belial. Homens sem moral, homens sem caráter, homens que se deitavam com mulheres na porta do templo, corruptos. Eles pegavam a melhor parte da oferta. A parte da oferta que é melhor, que é a gordura, essa é queimada ao Senhor. Mas vinha um com garfo, né, antes de cozer. Ele pegava uma carne crua já, porque escolhia a melhor parte, mas a melhor parte era o Senhor. Então vocês vão ver que são homens ruins, perversos. Isso é pra você ver. Se você transportar a história de Eli para a história de hoje em dia, 2026, e quem é Eli? Pastor. Quem são Ofni e Finéias? Pastores, filhos de pastor. Então são pessoas que estão na igreja, que conhecem a palavra de Deus, porque eles conhecem a Torá. Então são pessoas que estão perturbando o culto, estão fazendo tudo de errado. Só que dentro desse cenário tem uns remanescentes, porque colocam Samuel dentro da casa de Eli para ser cuidado dentro desse cenário horrível. Eli já é um homem praticamente envelhecido espiritualmente, via o que os filhos faziam, mas não corrigia os seus filhos. E Samuel está crescendo nesse ambiente. Samuel é apenas uma criança, e criança, tu sabe que é esponja, absorve tudo que está acontecendo. As crianças tendem a imitar o adulto. Mas ele cresceu diferente, porque Samuel nasceu para um propósito. E acredito muito que Ana, toda vez que ia em Siló, né, de ano em ano, ela chamava Samuel, não só para dar a túnica que ela fazia, mas para conversar. Ó, a forma deles é essa. O que está acontecendo lá? Não faz isso, vamos orar por você. E esse é o papel da mulher em nome de Deus. Filho, não é que o fulano faz errado que você tem que fazer. Ensinar ele que ele tem que ser diferente, independente do meio que ele vive, se o meio for corrompido, isso é óbvio. Então Samuel está crescendo nesse ambiente de horror, mas Samuel não se mistura com esse ambiente. Então dentro da congregação, dentro do trabalho, da faculdade, da vizinhança, sempre vai ter um crente, Ofni e Finéias, mas também vai ter Samuel. E cabe eu e você decidir o que queremos ser, Samuel ou Ofni e Finéias. No livro de Samuel, na história de Ofni e Finéias, está explicando exatamente isso, que você nasceu para fazer a diferença. A história de Ofni e Finéias termina com a morte. Morre no mesmo dia os dois irmãos e morre o pai quando descobre a notícia. Mas e Samuel? Samuel vai ungir o rei Saul, Samuel vai ungir o rei Davi, e Samuel vai deixar um legado incrível. Tanto que no final da história de Samuel, ele vai dizer assim: alguém tem alguma coisa para falar de mim, contra mim? Foi um homem íntegro até o último dia de sua vida. Foi para isso que eu e você fomos chamados. Não para ser Ofni e Finéias, mas para ter o caráter de Samuel.